Boa noite, amigos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e ativar o sininho para sempre receber as nossas notificações de vídeos novos nesse canal. Vamos aprender mais um pouquinho de Jesus com o tema Os 4 desafios de Neemias. Neemias 6,15. Acabou-se, pois, o muro ao 25 de El e 52 dias. Sabemos que a construção do muro terminou porque Deus estava com seu povo. Deus levanta um dirigente corajoso e dedicado e decidido, seu nome é Neemias. Significa que aquele que conforta, aquele que consola, um homem que dependeu exclusivamente de Deus, tendo a sua proteção e a fonte de todo o poder de Deus ao seu lado. Amigo, o povo estava disposto a trabalhar e a seguir o seu líder, dedicando-o com devoção à árdua tarefa de completar todo o muro, apesar da fonte, oposição dentro e fora da cidade. Após obter a autorização do rei Artaxerxes para a construção de Jerusalém, Neemias, ele chega à cidade que estava destruída. Durante a noite, ele saiu pelas ruas para avaliar as situações. Quando retorna, ele reúne os homens de Jerusalém e declara os seus planos. Imediatamente, todos os seus planos são aceitos e a obra começa. Porque era tão importante a construir os muros? É que sem os muros não havia separação dos inimigos. Com os muros rachados, a cidade estava sem proteção. Os inimigos entravam e saíam a hora que queriam. Seu paganismo, sua idolatria, continuava dentro dos muros de Jerusalém. Neemias então sabiamente declara: edifiquemos os muros e deixemos de ser envergonhados. Amigos, com os muros erguidos, a cidade se fortalecia, os inimigos ficariam do lado de fora. É importante lembrarmos que muros eram necessários, mas objetivamente fundamental foi o repovoamento da cidade. O povo, não as construções, permanecem como o princípio da continuação da obra de Deus. Poderíamos parar por aqui, adorar a Deus pela vitória que foi dada ao seu povo e ponto. A história estaria terminada, porém as coisas não foram bem assim. A reconstrução foi feita, mas diante de muita oposição. Poderemos nos separar do pecado e do mundo, mas precisamos estar determinados. Neemias é um desses exemplos de homens mais notáveis e determinados do livro do Atos. No livro de Atos, a gente encontra. Amigo, foi um homem que executou tarefas que pareciam impossíveis por causa da sua total dependência de Deus. O seu exemplo nos mostra de modo bem claro de que a oração, o sacrifício, o trabalho árduo, a tenacidade operam em conjunto na realização de uma visão dada por Deus. A coisa não foi fácil. Veja então os 4 desafios de Neemias que enfrentou para construir os muros. O primeiro desafio de Neemias enfrentou o escárnio, Neemias 4:1-3. Uma das armadilhas mais usadas por Satanás é o descaso. E foi essa a primeira que ele usou contra Neemias. Observe atentamente os comentários que as pessoas diziam, que os judeus eram fracos. Neemias e o povo foram alvos de zombarias e até sofreram ameaças de uso de forças. O inimigo de Neemias criticava os judeus dizendo que eles eram fracos, desqualificados para aquele tipo de trabalho, ou melhor dizendo, eles não eram especialistas em muros e que aquela obra não iria acabar nunca. Veja os conselhos dados aos povos judeus. Desistam, você nunca irão terminar isso. Seu Deus não liga para você, para que vão oferecer sacrifício a esse Deus? Isso era o que seus inimigos diziam, tentando acabar com os servos do Senhor. As pedras foram queimadas. Quando as pedras calcárias são queimadas, elas se tornam muito moles e perdem a durabilidade. Então estavam dizendo: esse muro vai cair logo, não vai durar. Até um animal noturno derrubará seu muro. Vocês estão perdendo seu tempo, desistiram-nos. Somos mais fortes do que vocês, vamos entrar a qualquer hora. Provocaram a ira contra os filhos de Deus, amigos. Enquanto os homens estavam trabalhando para reconstruir seus muros, os inimigos já estavam provocando, tentando desviar suas atenções das obras que queriam derritá-los a tal ponto de desistirem de tudo. Amados irmãos, ouça algo importante para a sua vida espiritual. Muitas vezes em nossas vidas, nós estamos querendo levantar os nossos muros. Talvez você hoje dizendo: vou consertar os muros da minha vida, como disse o filho pródigo, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ou quem sabe você também esteja dizendo: agora vou colocar o pecado do lado de fora, como fez o filho pródigo. Pequei contra os céus e diante de ti. Pode ter certeza que Satanás vai tentá-lo a desistir, vai querer rir de você, vai dizer: você é frouxo, você é fraco, para
fazer isso. Você não tem coragem. Deve estar dizendo também que Deus não está se importando com você e que você já caiu uma vez, vai cair de novo. Amigo, quando alguém está querendo viver uma vida para agradar verdadeiramente a Deus, esse alguém acaba sendo motivado de zombaria. Não sei se isso já aconteceu com você. Muitas vezes, quando um jovem declara que sente o chamado para o ministério, os seus falsos amigos começam a rir dele. Ou quando alguém está querendo voltar atrás e se dispor a colocar padrões morais em sua vida, se prepare. Vai começar a sofrer terríveis perseguições. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós encontramos nas igrejas jovens que estão isolados pelos cantos e com poucos amigos. É porque estão querendo levar a sua vida espiritual a sério. Fiquem firme, não desanime, tenha coragem, Deus está ao seu lado. Façamos como Neemias, que não confia em si mesmo, porém dizia: o Deus do céu é quem nos dará um bom êxito. Lembre-se, amigo, sempre das palavras de Paulo em Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A vontade de Deus é a nossa santificação e, de acordo com Pedro, temos que adicionar a nossa fé e perseverança. Não dê ouvidos ao inimigo, mas prossiga em sua obra de restauração e nunca desanime, pois assim fez Neemias e o povo com ânimo fecharam o muro da cidade. O segundo desafio de Neemias sofreu o ataque dos inimigos. Neemias 4:7-8. A zombaria havia falhado em conseguir paralisar a construção do muro, amigo. Os inimigos perceberam que o escárnio não havia funcionado, então planejaram um ataque armado e para isso começam a convocar, a unir todas as suas forças. Amigo, árabes foram liberados por Gessem. Os amonistas eram liberados por Tobias, Neemias 2,19. Tobias era um judeu com terras de Gileade e possuía título oficial amonitas, referindo-se à posição como governador da terra amonitas. Os açoditas filisteus provavelmente foram excitados por Sambate. Estes foram governadores de Samaria. Naquela época, Sambalate foi o seu principal inimigo político. Os inimigos agora querem confronto. O termo para inimigo aqui é a palavra que significa causar dano. O objetivo desse confronto tinha a intenção de ferir e matar o povo de Jerusalém. Assim como é o diabo, assim era o comandante. Sambalate estava pronto para destruir todos os desarmados, gênios que atravessam seu caminho. Os muros já estavam reconstruídos até a metade. Não podia desistir, nem esperar mais pelas raposas que planejavam avançar e realizar o ataque de forma secreta. Como ele reagiu, Neemias, ao ataque do inimigo? Com oração e preparando-se para o ataque. Elaborou um plano perfeito. Vejamos como foi esse plano. No capítulo 3, a Bíblia menciona cerca de 40 diferentes seções do muro e cada um foi designada para um grupo diferente, para o trabalho ser eficiente e rápido. Os construtores do muro apresentaram um senso de comprometimento e propósito comum. O que isso significa? Significa que, saibamos, Neemias designou equipe para trabalhar tão perto de sua casa quanto possível. Assim, eles tinham um interesse pessoal em construir aquela seção do muro que defenderia suas próprias existências ao negócio. Irmãos, é preciso encorajar e não desestimular o interesse das pessoas na obra de Deus. Os grupos organizados por Neemias foi realizado em várias bases diferentes. Algumas foram organizadas pelas vizinhanças, outras por famílias e outras por posições social e profissional, além de armar o povo para estar preparado para qualquer ataque que eventualmente viessem a acontecer. Amigo, não fique com medo de ameaças absurdas. Resista até o fim, o inimigo desistirá de atacar você. Siga o caminho, o exemplo de Neemias. Para de se perturbar achando que o inimigo irá conseguir vencê-lo, deitando e rolando e depois cantar vitória facilmente na sua vida. Outro aspecto interessante que aprendemos no Neemias com a organização do povo. De acordo com a sua petição, podemos notar também a grande diversidade que existe em todas as igrejas. Deus dá às pessoas diferentes dons e as chamas diferentes culturas e formações. Contudo, a igreja é a única. Os crentes devem aprender a trabalhar e adorar juntos. Sabemos que Deus é muito maior que qualquer adversário, como também esteja certo de que a causa pela qual você está lutando é justa. Defender os entes queridos e equipar os judeus para lutar contra os agressores. Foi a proposta que aquele povo recebeu de Neemias.
O povo estava totalmente encorajado e então passou logo a agir de uma forma mais cautelosa, como podemos verificar. Metade trabalhava, a outra metade vigiava. Os carregadores ficavam com uma mão na espada e outra com a carga. Os edificadores traziam constantemente a espada na cinta. Todos estavam prontos e preparados. O povo trabalhava constantemente vigiando o inimigo. Não se descuidava que fosse de dia ou de noite. 4, 21 e 23 de Neemias. Ao que tudo indica, muitos judeus não passavam as noites na cidade, mas voltavam para suas aldeias. E essas atitudes, além de tomar tempo precioso, também fazia com que a cidade ficasse desprotegida à noite e desta feita exposta aos ataques inimigos. Amigo, Neemias então orienta o povo a ficar na cidade e trabalhar de dia e servir de guarda durante a noite. O inimigo é muito astuto, usa diversas estratégias, muitos truques sujos para nos afastar da obra do Senhor. Precisamos de sabedoria vinda de Deus, amigos, para podermos enfrentar o inimigo, e para isso precisamos estarmos preparados. 1 Pedro 5, 8, 9. Mas Sanbalaque não desistiu. Tenta conseguir com outro Neemias, supondo que sem a liderança de Neemias, a obra cessaria. O encontro seria no Vale de Honro, que ficava aproximadamente a mais de 32 quilômetros de Jerusalém. A intenção de Sanbalaque e seus amigos era a de afastar Neemias da obra para que, na sua ausência, atacassem a cidade. E até tinham intenção de matá-lo no vale, de acordo com o relato, 4 vezes o mesmo pedido, ou 4 vezes a mesma resposta. Neemias considerava sua obra mais importante que qualquer outra coisa. E ele não queria jogar fora seu precioso tempo. Satanás vai nos fazer convite para nos desviar da obra do Senhor. Ele vai nos insistir de todas as maneiras. Colocará em nossos caminhos a mulher adulta. Os jovens serão convidados aos prazeres da mocidade. As baladas vão fugir do montarão. Os prazeres, as juras das drogas. Enfim, convites de todos os tipos irão aparecer. Se não considerarmos a obra de Deus como prioridade, iremos aceitar todos esses convites. Ao menos que façamos como Neemias. Estou fazendo grande obra. O terceiro desafio de Neemias foi caluniado, Neemias 6:5-9. Mais uma investida para afastar Neemias da obra de Deus. Dessa vez foi a calúnia. A carta foi lida em público com o objetivo de fazer com que ele fosse até o ONU para esclarecer os fatos. E assim a obra seria interrompida. Queria minar sua autoridade, dizendo que ele havia comprado o profeta para falarem dele ao povo e proclamar o rei. Quando estamos querendo arrumar nossas vidas diante de Deus, quando estamos querendo erguer novamente os muros de separação do mundo e do pecado e vivermos uma vida santa e agradável a Deus, Satanás vai tentar nos caluniar, usando pessoas para julgar nossos motivos e intenções. Não desanime, amigo, pois Deus fortalecerá as suas mãos. O quarto desafio de Neemias foi traído, Neemias 6:10-13. O profeta Semaias foi aparentemente subornado para induzir Neemias a refugir-se no templo. Diz Neemias: Deus me revelou que o inimigo vão tentar me matar. Esta noite vamos, pois, no templo e nos escondamos lá. Esse era o propósito real do profeta, induzir Neemias e aceitar sua proposta para que ambos refugissem no templo e escapassem do laço dos seus adversários. Amigos, Neemias sabia muito bem que sendo um leigo não poderia entrar no templo. Exemplo, Êxodo 29:33. Neemias teria incorrido no desagrado de Deus e dos sacerdotes se tivesse aceitado esse vil conselho. Profania gravemente a casa de Deus. Teria dado motivo para que o inimigo pensasse que ele dava pouca importância às ordens de Deus. A menor indicação de falta de temor da parte de Neemias nesse momento crítico teria sido fatal para o ânimo do povo. A influência de Neemias dependia de seu caráter. Um passo em falso e teria posto tudo a perder. Terminaria sua influência e a obra que estava em andamento. Possivelmente iria ser abandonado pelo povo. Neemias conhecia seu Deus e sabia que ele não iria dar uma profecia que contraria a lei de Moisés, que impedia de um leigo entrar no templo. Neemias deve ter se lembrado da ordem que está baseado lá em Números capítulo 18, que diz: o estranho que se chega morrerá.
O proceder do profeta Semaías demonstra claramente para Neemias que a sua atitude era totalmente contrária à vontade revelada de Deus. Isso foi evidência suficiente de que se traria de um falso profeta. Neemias o reconheceu como um imposto. Quando alguém está andando com Deus e conhecendo a sua palavra, ele não vai dar ouvido a falsos profetas e a falsas doutrinas. Hebreus 4:12, 5:14. Amigo, assim, em meio à zombaria, ataque, calúnia, traição, a obra foi concluída em 52 dias. Não se preocupe se ao tentar consertar sua vida você venha sofrer alguns ataques. Lembre-se, esses ataques podem vir até dentro da sua própria casa ou igreja. Tenha sempre em mente esta grande verdade: Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. O povo de Deus precisa ter a visão de grande da obra para a qual Ele nos chamou. Mesmo que a tarefa ou contribuição como indivíduos pareça simples ou de poucas importâncias, nós coletivamente, como o povo de Deus, estamos fazendo uma grande obra. Neemias manteve-se firme no seu objetivo, não permitindo que nem amigos nem inimigos desviassem a sua atenção da obra até que terminasse. Uma grande visão, unida a uma fé inabalável, leva ao efeito a realização do propósito de Deus para a nossa vida e para a nossa geração. Neemias foi um líder dinâmico, acendeu o ensinamento dos judeus para o profeta da reconstrução do muro de Jerusalém. Soube resistir firmemente à oposição dos povos e vizinhos e viu Cidade Santa cercada novamente por muros. Serviu como governador por 12 anos. Depois de um breve retorno à Pérsia, exerceu o segundo mandamento de governador de Judá. 2:1:13:6:7. Interessante que a restauração da lei, a renovação do conselho que deveria preservação da linhagem davídica ficaram restaurados por Neemias. Todos esses fatos, amigos, foram os passos que marcaram a primeira vinda de Jesus. O livro de Neemias termina com a esperança profética de que o Senhor em breve viria ao seu templo. Mateus 3:1. Agora começa o cumprimento dessas expectativas e esperança. Alegre-se, portanto, com essa notícia maravilhosa, que todos nós possamos dizer em uma só voz: ora vem, Senhor Jesus. Deus os abençoe e fique na paz do Senhor.